Vim fazer esse vídeo para vocês, um vídeo sem roteiro, mas que Espírito Santo falou comigo numa dessas madrugadas sobre um assunto e eu vim trazer esse assunto para vocês. Você está disposto a tirar algo que você ama muito por Jesus? Esse vídeo é sobre esse assunto. E eu vou contar uma história sobre minha vida, mas se você já passou por algo, assim que você terminar esse vídeo, deixe aqui nos comentários se você já largou algo por amor de Jesus, algo que você ama muito, mas você percebeu que ou você ama Jesus ou ama isso, aquela coisa que você ama bastante. Então, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, e é bom pra gente esses comentários porque serve de testemunho para as pessoas que estão começando aí na fé. Amém? Bom, eu vou começar aqui, deixa eu só arrumar aqui, gente, a minha história, referente do que eu tirei, algo que eu amava muito mesmo. Isso foi muito no começo da minha conversão, que eu realmente tive um encontro com Deus. Porque as pessoas, elas passam por várias fases até ter um encontro real com Deus. Às vezes as pessoas falam, já sou crente, sou cristã, tudo mais, sabe sobre a palavra, algumas coisas, assim por cima, sem ter lido a Bíblia, né? E só por isso, ou vai na igreja há anos e diz ser cristã. Mas você só consegue ser 100% cristão, quando você tem um encontro real com Deus. E eu tive esse encontro real com Deus no momento da pandemia de 2018, aonde, né, a gente via aquelas notícias dias e noites e dias, e era só coisas terríveis. E isso foi desencadeando algo na minha mente. E aí comecei a ficar ansiosa sobre esses assuntos, porque aonde você entrava na internet, você via, ligava a televisão, só dava esses tipos de informação sobre a pandemia, né? Então, isso foi desencadeando uma ansiedade. E também os ataques espirituais. Como eu ainda só praticava, só ia para a igreja, mas eu não tinha aquele encontro com Deus. Então, eu não sabia como me proteger sobre isso. E aí veio também os ataques do inimigo na mente. Porque Satanás, ele age assim. Trabalha na sua mente, coloca as coisas na sua mente para que você ache que não tem nada a ver, que isso daí é a coisa do mundo, é a coisa normal, todo mundo faz, todo mundo pratica e não tem problema nenhum. Mas eu fui me aprofundando, né? Fui me aprofundando em oração, buscando oração, recebendo oração. E isso foi imprescindível, porque quanto mais as pessoas oram por nós, Deus vai ajudando, né? E às vezes você tá com aquelas escamas nos olhos e não consegue enxergar as coisas realmente como elas são. Mas através das orações, a oração de justos tem muito nos seus efeitos. E assim eu fui abrindo meus olhos. E sabe quando você vive num mundo e de repente aquela visão mostra a realidade? É isso que aconteceu comigo. Então eu vivia no mundo, não tem nada a ver, tudo tranquilo, eu não faço nada demais, não faço nada de errado, então tá tudo certo. E aí depois eu fui vendo, com o passar dos dias, que tinha algo por trás de tudo, né? Vi que tinha algo por trás, que era Satanás, que ele veio para matar, roubar, destruir e para enganar as pessoas. Então, quanto mais as pessoas viver no engano, isso é maravilhoso para ele. Porque se você é parte desse mundo sem salvação, o seu destino é aonde? No inferno. Então é isso que ele quer, que mais pessoas sejam condenadas ao inferno. E quando saem essas vendas dos olhos, a gente começa a enxergar as coisas. Fala, peraí, mas isso, aquilo, é isso. Isso, sabe? Você começa a enxergar as coisas. Parece que quando uma pessoa, aquela pessoa que enxerga tudo embaçado, sabe? E aí coloca um óculos. E depois desse óculos você consegue enxergar. E é isso que aconteceu comigo. Eu não sei vocês que se converteram no seu processo
era também assim? Vocês enxergavam de uma forma e de repente tudo clareou e você começou a enxergar de outra forma? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E aí foi isso, gente. Eu fui buscando a oração, orando para que Deus curasse, né, ansiedade, porque só quem tem ansiedade sabe como que é. E foi assim, o encontro real com Deus foi pela dor, né? Porque às vezes a gente tem tudo pra gente buscar pelo amor, só que a gente não busca. A gente espera algo acontecer, fala, mais pra frente eu vou buscar, mais pra frente deixa pra lá, mais tarde. Mas se você soubesse o tanto que é importante você buscar a Deus, você já teria buscado. E isso é um conselho que eu daria pra mim, se pudesse voltar lá atrás, quando eu encontrasse aquela Magali antiga, vá buscar Deus, entregue seu coração a Ele e Ele vai se apresentar pra você e você vai ver como é a maravilhosa presença de Deus na sua vida. E Ele transforma tudo aquilo que precisa transformar. E assim foi a minha trajetória, né? Que eu tive esse encontro com Deus através das orações em casa mesmo. Não foi precisei ir para uma igreja para ter esse encontro, não. Foi em casa, no secreto, orando, buscando. Minha tia, meu tio também, que sempre tem orado por mim. Então, com certeza, as orações dele fizeram efeito muito e eu também estava disposta, aberta para receber a Deus. Então, esteja disposto e aberto para receber a Deus, que você vai ver como é maravilhoso. E nesse processo, eu amava fazer academia. Ainda gosto de fazer academia, só que na academia tinha uma aula de fit dance. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Fit dance é aula de dança, onde você vai dançando lá, vai fazendo os exercícios e vai perdendo as calorias, porque fit dance ele ajuda muito no aeróbico. Acho que é isso, aeróbico, não sei falar direito. Mas isso eu amava, não perdia uma. Por exemplo, se tivesse de segunda a sexta na academia, eu ia segunda a sexta pra academia. Então eu amava dançar. Só que no fit dance são músicas, todos os tipos de música. Então não tem aquele filtro, uma música light, uma música boa, não. É todos os tipos de música. Então aquelas músicas que não convém uma pessoa cristã que crê em Deus ouvir. E isso foi me incomodando, porque eu fazia fit dance antes de me batizar, antes de estar na igreja. Então eu amava, era uma coisa assim, o meu hobby favorito. E aí eu fui tendo esse processo de buscar a Deus, de ir para a igreja, de batizar e continuei fazendo meu fit dance, porque para mim não tem nada a ver como eu pensava, não tinha nada a ver. Mas eram músicas que não condiz com minha realidade de cristã. E uma certa vez eu fui para uma aula dessas de fit dance e toda vez eu ia bem, chegava na academia, quando eu entrava naquela sala, eu sentia uma opressão. Sabe quando você tá tudo bem e de repente fica tudo escuro, como tivesse uma nuvem bem preta assim na sua cabeça? Sabe, uma opressão mesmo, uma opressão maligna. E aí eu ainda não entendia. Aí eu fazia um pouco e ia embora, nem ficava, não conseguia ficar mais uma hora, porque eu ficava uma hora, era a aula de uma hora, então passava assim, ó, voando. E conforme eu fui indo, essa uma hora parecia uma eternidade, não conseguia ficar uma hora mais e foi terrível. Então eu fui umas 3, 4, 5, 6 vezes e sempre isso acontecia. Eu falava, o que será que está acontecendo? Então o Espírito Santo, ele falou comigo que as músicas que eu estava ouvindo lá, eu estava abrindo brecha para Satanás agir na minha vida. Isso faz mal para mim. Então aquelas músicas, mesmo que é só para fazer o fit dance lá na academia, mas você tá dançando, você tá em concordância com aquelas músicas, porque você foi até o ambiente, você procurou estar ali. Então, essa é a minha experiência com fit dance. Eu tenho essa experiência particularmente. Ninguém precisou falar, nenhum pastor precisou falar, ninguém, eu não pedi conselhos para ninguém. Foi eu e Deus.
o Espírito Santo, que foi me conduzindo da maneira, e até mesmo da maneira de se vestir, de vestir as roupas, né? Às vezes tinha uma blusinha que ela parecia ter mais decote, uma blusinha mais justa, e aí eu mesma fui me incomodando, não precisou ninguém falar. Então isso é muito bom, quando você tem o Espírito Santo, ele mesmo vai te moldando e você vai aprendendo o que você deve fazer ou não. É tudo um processo. E não atropele o processo. Porque às vezes aquela pessoa que tá ali, que começou agora, aquela pessoa, aqui minha vizinha, aquela pessoa que começou agora, ela tem um processo diferente. Mas pode ter certeza, se ela continuar buscando a Deus, o Espírito Santo vai guiá-la e vai guiá-la da melhor forma que você deve fazer. Então, o que eu quis trazer nesse vídeo? O fit dance era algo que eu amava. Eu ficava 1, 2, 3 horas e parecia que eu estava 1 hora, porque era uma coisa muito boa, fazia exercícios e tal. E isso eu pensei, repensei, tentei insistir e o Espírito Santo, como Deus falou, calma aí, isso aqui não é pra você mais. Isso aqui tem essas músicas péssimas, danças provocativas. Isso não vai te agregar em nada. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Você tem que mudar essas formas, né? Então, você largaria algo que você ama tanto por conta de Deus? Você largaria algo que você ama tanto por conta de Deus? Se a resposta é não, reflita. Quem é ser Deus no seu coração? Às vezes, o que tem no seu coração é tudo menos Deus. Temos o amor ao dinheiro, o amor ao cônjuge, o marido, ou a esposa, o amor aos filhos. Quem você tem idolatrado? O único ídolo, o único que nós podemos adorar é Deus. Se você segue a Bíblia, é claro. Se você segue a Bíblia, o único que devemos adorar é Deus. Então, quando você faz algo que não condiz com o que você quer, por exemplo, se você tá na igreja, tá buscando, quer mais a presença de Deus, mas você tá indo para lugares que não vão trazer a presença de Deus, vai atrair, ao contrário, outras coisas. Então você precisa reaver o que você está fazendo. E foi isso. Essa foi uma das experiências que eu tive espiritual, que eu precisei largar algo que eu amava fazer por amor a Deus, né? Porque o meu amor é maior a Deus. Nada e ninguém supera a Deus, tem que ser o primeiro sempre. E eu larguei simplesmente, sabe, o que não difere mais na minha vida. Eu não sinto nenhuma falta mais de dançar. E quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, como pode eu dançar aquelas músicas? Algumas músicas eram terríveis, mas para mim naquela época eu não enxergava como terríveis, eu achava normal. E hoje eu vejo que era assim terríveis. E eu falo, como pode eu ter dançado daquela forma, ouvido aquelas músicas, mesmo que foi ali na academia? Então, o que eu quero dizer é que às vezes você tem idolatrado algo que não está te fazendo bem, algo que não está te levando para o caminho da luz, e sim pelo caminho das trevas. Então, se você crê na palavra do Senhor, peça a Deus para que Ele mostre para você aquilo que você esteja fazendo de errado, que não agrada a Deus. Às vezes é um vício, às vezes é algo que você tem feito, que você fala, eu não pararia de fazer isso. Então, repense. E às vezes perdemos tanto tempo com várias coisas. E perder tempo com Deus nunca é perder tempo. A gente só ganha tempo com Deus quando buscamos, quando oramos, quando buscamos nossa salvação. Pessoal, o mundo já é maligno. Jesus está às portas. E você precisa se santificar, você precisa buscar mais a presença de Deus, porque esse mundo aqui é passageiro. Quando a gente está na hora da morte, as pessoas clamam por quem? Por Deus. Então, que você busque ao Senhor para ganhar a sua salvação, que você busque o Senhor para estar na graça com Deus, porque, gente, as pessoas não acreditam, mas o céu e o inferno é real. E cabe você escolher
o que você quer seguir. Se você quer o caminho de pecado, o caminho de erros, você sabe que Deus abomina o pecado. Então, se você comete pecados, mentiras, quem é o pai da mentira? Satanás. E no inferno é choro, ranger de dentes. As pessoas acham que é mito, acham que é conto de fada, mas não é, gente, mas não é. Tem muitas experiências, muitos testemunhos. Só você procurar aqui no canal do YouTube. Tem milhões e milhões de testemunhos de pessoas que experimentaram a morte e viram. Então pare de achar que é a história da carochinha, pare de achar que é conto de fábula. Não é, gente. Não é. Busque a Deus enquanto é tempo e mude o que precisa ser mudado. Molde o que precisa ser mudado. Mas, antes de tudo, peça direcionamento a Deus e o Espírito Santo vai te conduzir da melhor forma que você precisa fazer. Não é porque eu tô falando aqui nesse vídeo que você vai parar de fazer as coisas que você faz. Não. Mas pergunta a Deus, pergunta ao Espírito Santo, porque Ele vai te conduzir da melhor forma. Amém? E se você já teve uma experiência como essa, deixa aqui nos comentários, deixa o seu testemunho, porque vai edificar muitas e muitas almas que precisam compartilhar a sua história. Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. E até o próximo vídeo.